Olá, essa é a aula 5 de fluência. Aqui nós temos o protocolo de transcrição da amostra de fala. Então, depois que você terminar de fazer a anamnese, você vai coletar uma amostra de fala do paciente. Você vai filmar um trecho dele contando uma história, como foi uma viagem. Você pode até utilizar pranchas de figuras para que ele venha elaborar uma história, ou até mesmo um livro infantil, mas de um jeito que ele não leia, só com imagens, para ele criar uma história. Lembrando que tem que ser uma fala espontânea e você tem que interromper o paciente o mínimo possível. Então você já vai dar o comando para ele. Eu vou gravar a sua fala e eu não vou poder falar contigo enquanto você estiver explicando o assunto. E essa gravação vai ser em torno de 2 minutos. Isso vai depender do quê? Do grau da gagueira e da quantidade de disfluência. Quanto mais disfluente for o paciente, mais tempo vai demorar essa gravação. Porque no final das contas eu vou ter que ter 200 sílabas fluentes desse paciente. Então eu vou filmar ele. Diante dessa filmagem, eu vou fazer a transcrição. Não é aquela transcrição fonética, uma transcrição diferente. Então, você vai escrever tudo o que aconteceu em relação à fala do paciente, as rupturas que ele teve, e vai fazer essa classificação das rupturas. Então, por isso, eu vou preencher esse protocolo da transcrição da amostra de fala depois que eu gravei. Vou sentar, ligar meu computador e vou ouvir essa gravação desse paciente. Então, aqui eu vou preencher os dados de identificação. Logo em seguida, eu vou preencher como ele falou. Então, aqui, o quadro 1 é a fala do paciente com todas as rupturas que ele teve. Então, aqui, por exemplo, eu é uma repetição de palavra monossilábica. Não sei como começar. Ele matou. Então, aqui eu tenho uma repetição de som e ele ainda repete uma sílaba. Matou. Um homem. Aí, ele precisou. Então, aqui você vai escrever conforme o paciente se comunicou, e aí você já vai colocar a classificação dessas rupturas. Esse símbolo aqui de 2 barras significa que houve uma interrupção da terapeuta. E aí você vai deixar aqui essas 2 barras onde a terapeuta interrompeu. Então, quanto menos interrupções da terapeuta, melhor é essa análise. Aqui ainda tem uma barra só, no eu. Essa uma barra apenas no eu significa que houve um bloqueio na fala do paciente. Então, você vai colocar toda a transcrição da amostra de fala, quais foram as rupturas e a duração. Então, durou de 6 segundos até 2 minutos e 28, sendo que nessa duração você tem que eliminar todos os trechos de interrupção do fonoaudiólogo. Então, se ele interrompeu por 10 segundos, você tem que eliminar o tempo de 10 segundos e o trecho de fala do fonoaudiólogo, colocando essas 2 barras. Em seguida, você vai preencher o quadro 2. Você vai pegar aqueles trechos de fala do paciente, vai tirar todas as disfluências, então é uma amostra de fala sem disfluência, as palavras, e vai contabilizar. Então, como que era para ele falar essas palavras sem disfluência? Eu não sei como começar. Que ele matou um homem. Aí ele precisou não machucar o outro. Então, aqui eu tenho um exemplo da transcrição de fala, as palavras sem disfluência. E depois você vai preencher o quadro 3, que é o quadro das sílabas fluentes. Então, você tem que ter 200 sílabas fluentes. Então, as 200 sílabas fluentes começou aqui do eu e foi até a palavra corpo. Como que eu vou fazer essa contagem de sílabas fluentes? Pode ser feito manualmente ou vir no seu programa de edição
de texto em revisão, contagem de palavras. Ah, mas está separado por sílaba. Sim, então ele vai identificar cada sílaba como uma palavra e você vai ter a contagem exata das sílabas até chegar nas 200. Então, em que momento eu devo parar a minha transcrição? Quando eu conseguir atingir essas 200 sílabas fluentes. Então, eu atingir essas 200 sílabas, eu não preciso mais continuar o texto, nem no quadro 1 e nem no quadro 2. Então, esse é o protocolo de transcrição de amostra de fala.